Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje venho aqui junto com os meus colegas Maria Eduarda Lisboa, Mariene, Ellen, Rebeca, Stephanie Rosa e Jonas Gonçalves. E nós iremos falar um pouco sobre o mundo das relações ecológicas. Bom, caso tenham algumas dúvidas, podem perguntar a gente logo no final desse vídeo. E eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! Bom, para início de conversa, temos que saber primeiro o que é uma relação ecológica, que nada mais e nada menos é uma interação entre os seres vivos, ou seja, uma relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie ou não, indivíduos de espécies diferentes. Elas podem ser classificadas em relações intraespecíficas, que quando o indivíduo é da mesma espécie, e relação interespecífica, quando o indivíduo é de espécie diferente, podendo ser também harmônicas, quando não ocorre prejuízo, e relações desarmônicas, quando ocorre o prejuízo. Mas isso os meus colegas irão explicar melhor para vocês. Vamos começar falando das relações intraespecíficas harmônicas. O que são? São relações entre indivíduos da mesma espécie que é boa e não tem nenhum prejuízo. A primeira é a colônia. Uma colônia é uma relação entre indivíduos da mesma espécie que estão fisicamente unidos. E o que isso significa? Significa que eles não conseguem viver separadamente, isolados. Então, e eles são positivos, são todos positivos. Por quê? Todo mundo envolvido ali ganha e não sai perdendo. Então, são positivos. Os dois exemplos de colônia é que uma colônia pode ser isomorfa. Iso quer dizer igual, no caso, quando possui funções e formas semelhantes, como por exemplo os corais. Os corais são organismos diversos, da mesma espécie, só que estão fisicamente unidos, então quer dizer que tem a mesma função e a mesma forma. E o segundo exemplo é uma colônia heteromorfa. No caso, hétero significa diferente, então quer dizer que tem morfologias diferentes e, consequentemente, funções diferentes, como por exemplo a caravela portuguesa. Percebe-se que tem vários organismos vivendo tudo junto, só que não podem se separar, e cada um tem a sua função, como os responsáveis pela flutuação e os que capturam o alimento. Então é isso. Isso é a colônia. Agora vamos para a sociedade. Falar de sociedade é falar das abelhas, formigas, cupins, os que têm castas, rainhas, operários, essas coisas todas. A diferença entre a colônia e a sociedade é que na sociedade eles não são fisicamente unidos. A gente vê isso na formiguinha caminhando no chão. No caso, significa, se ela saiu, ela não está fisicamente unida. Mas, mesmo não sendo unidas, elas são positivas. Não tem uma relação boa entre elas. Mesmo com essa divisão de castas, no caso, nas formigas, que cada um tem sua função. Uma é rainha, que é responsável pela reprodução, os que são responsáveis pela segurança e a alimentação das formigas. Então, isso é a sociedade. Concluindo, essas são as relações intraespecíficas harmônicas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as relações intraespecíficas desarmônicas. Essas relações, elas acontecem quando se tem prejuízo para pelo menos um indivíduo no organismo. Quando causam prejuízo a uma das partes envolvida e dessa forma a relação passa a ser negativa. Um tipo de relação desarmônica intraespecífica é o canibalismo. Ele ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro da mesma espécie. Essa relação é considerada um mecanismo de controle populacional. É super importante. É estranho, né? Mas é importante. E um exemplo
dessa relação, do canibalismo, é quando ocorre com o tubarão mogana. Eles praticam o canibalismo quando o embrião mais desenvolvido se alimenta dos outros embriões e ainda no útero da mãe. Outro tipo de relação intraespecífica desarmônica é a competição, em que duas espécies da mesma comunidade elas entram em uma disputa pelo mesmo recurso do ambiente, como território, parceiros sexuais, alimentos e por outros motivos. Um exemplo é uma espécie que come capim. Vamos supor um gafanhoto e um gado. Eles competem, por o alimento que é o capim. E agora vamos falar sobre as relações interespecíficas harmônicas. Temos, primeiramente, o comensalismo. Acontece entre duas espécies diferentes, no qual uma se beneficia e a outra é indiferente, mas não causa prejuízo. Normalmente, são indivíduos que comem os restos alimentares dos outros, né? Por exemplo, temos o urubu e os seres humanos, no qual os seres humanos descartam lixo, né? Restos alimentares, que até causa poluição, né? Em céu aberto, o urubu vai lá e come. É ótimo para o urubu, tá recebendo comida. E para os seres humanos, tanto faz. Temos também as rêmoras no tubarão, que elas ficam ali atrás, comendo os restos, né, que saem, na verdade, da boca do tubarão. O tubarão, novamente, tanto faz, mas para rêmoras está ótimo. Esse é o comensalismo. Normalmente, são comendo restos alimentares de outros indivíduos. Existe também o mutualismo, que, como o próprio nome diz, é algo mútuo, algo que as duas espécies se beneficiam, né? E existe dois tipos. Existe o optativo ou facultativo, no qual os indivíduos não são dependentes um do outro. Um exemplo clássico é o crocodilo e o pássaro, no qual o pássaro fica ali tirando restos alimentares dos dentes do crocodilo, o crocodilo está ali curtindo a limpeza dele. Eles não são dependentes, se cada um seguir sua vida, tá tudo ok para eles. E existe também o obrigatório, no qual eles realmente precisam do outro, eles são dependentes um do outro. E se separarem, morrem, um dos dois ao menos vai morrer. Exemplo é os líquens. Líquens no qual as algas elas produzem substâncias orgânicas, os fungos vão lá, se fixam nelas, ou também nas cianobactérias, não apenas algas. E além de, claro, adquirir substâncias orgânicas para eles, também vai fazer ali uma barreira de proteção ali para as algas. E eles são super dependentes, são obrigatórios. Esse foi o comensalismo e o mutualismo. Predatismo é uma relação ecológica interespecífica desarmônica em que uma espécie de animal decorre aos instintos de sobrevivência para capturar e matar outra espécie de nível trófico inferior, ou seja, a presa, para dela se alimentar, como por exemplo as onças e as leoas. Já na competição, o organismo de espécies diferentes competem pelo mesmo recurso, que podem ser água, comida ou até mesmo território. Hoje eu vou falar um pouco sobre relações ecológicas interespecíficas. Amenalismo, uma espécie que evita o desenvolvimento de outra. Por exemplo, as raízes de certas plantas liberam substância tóxica, que evita o crescimento de outras na região. Predatismo, um animal predador caça e mata uma presa para se alimentar, por exemplo, o leão. O parasitismo, o parasita extrai nutrientes da espécie hospedeiros, que é prejudicada, por exemplo, vermes plateumintos, que habitam no intestino humano. Competição, disputa por recursos entre espécies diferentes como território, presas e abrigos. Por exemplo, o leão compete com hienas que têm estratégias diferentes. As abelhas são pequenos animais que muitos não dão tanta importância assim, mas é um dos animais mais importantes para o nosso meio ambiente. Cerca de 10 milhões de abelhas são extintas por ano. Entre 2004 a 2007, cerca de 3 mil milhões de abelhas foram extintas no país de Portugal, mesmo assim sendo um dos países com menos taxas de extinção de abelhas. Coisas que a gente pode fazer para poder ajudar as abelhas. Primeiro, a gente pode apoiar agricultores orgânicos locais.
A gente também pode praticar jardinagem orgânica em casa. Também podemos cultivar plantas que atraem as abelhas. Também podemos comprar mel local. E também nós podemos se tornar agricultores.